Olá pessoal, sou a professora Milena e irei apresentar essa videoaula sobre a evolução humana. Essa aula é destinada à turma do terceiro ano do ensino médio. A disciplina é Biologia. Em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem ele é resultante de um lento processo de alterações, ou seja, as mudanças. Esta é a ideia central da evolução. Os seres vivos, vegetais e animais, incluindo os seres humanos, se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. A evolução humana, ou antropogênese, é a origem e a evolução do Homo sapiens, como espécie distinta de outros hominídeos dos grandes macacos e mamíferos placentários. Essa teoria ela foi formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, e ela tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje ela é aceita pela maioria dos cientistas. Os termos humano, no contexto da evolução humana, ele se refere ao gênero Homo, mas os estudos da evolução humana usualmente incluem outros hominídeos, como os australopitecos. A ramificação. Os seres humanos eles se ramificaram-se de seu ancestral comum, como os chimpanzés, com um único outro hominídeo vivo, entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Então, observe a imagem. Desse lado direito temos a estrutura corporal de um humano e do lado esquerdo a estrutura corporal de um macaco. Então, observem as estruturas de ambos, analisem, vejam as semelhanças, as diferenças. Opiniões científicas. A opinião dominante entre cientistas sobre a origem dos humanos anatomicamente modernos é a hipótese da origem única, que argumenta que o Homo sapiens surgiu na África. A paleoantropologia é a moderna área que começou com o descobrimento do Neandertal e evidência de outros homens das cavernas no século XIX. Então veja aí na imagem como eles encontraram. Em 1836, de volta à Inglaterra, Charles Darwin ele trazia na bagagem milhares de espécimes de animais e vegetais coletados em outros continentes, além de uma enorme quantidade de anotações. Após 20 anos de pesquisas baseadas nesse material dele, saiu sua obra-prima, A Origem das Espécies, através da seleção natural. Esse livro ele foi publicado em 1859. A grande contribuição de Darwin para a teoria da evolução foi que, com essa ideia da seleção natural, ele observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para gerações seguintes. Por exemplo, no caso das girafas, ele imaginou que antigamente haveria animais de pescoço curto e pescoço longo. Com a oferta mais abundante de alimentos novos das árvores, as girafas de pescoço longo tinham mais chance de sobreviver, de se reproduzir e assim transmitir essa característica favorável aos descendentes. A seleção natural, ela nada mais é, portanto, do que o resultado da transmissão hereditária dos caracteres que melhor adaptam uma espécie ao ambiente. O que é interessante também nessa ideia da seleção natural, que ele não encontrou muita resistência porque não explicava a extinção de animais como os dinossauros, dos quais já haviam sido encontrados muitos vestígios. E falando em dinossauro, temos aí os primeiros fósseis. Foi apenas na década de 1890 que fósseis além dos de neandertais foram encontrados. Em 1925, Raymond Dart escreveu o Australopithecus africanus,
O espécime foi Bebe de Taung, um elefante de Australopithecus descoberto em Taung, na África do Sul. Vejam aí na imagem. Então, aí temos a pirâmide evolutiva. Se analisarmos cada parte dessa, vemos alguns pré-australopithecus. Esses foram os primeiros grupos após a separação do grupo de mamíferos primatas. Eles apresentavam como principal característica o modo de vida arborícola. Dentre as espécies que são consideradas pré-australopithecas, a espécie Sahelanthropus e Tandensis tem grande destaque por ser o ancestral mais antigo da linhagem humana. Em 2001, foi encontrado um crânio completo de Sahelanthropus no deserto de Shed, datado de cerca de 6,5 milhões de anos atrás. Passando isso, temos os Australopithecus. Eles formam um grupo bem diversificado e sucedido. Tem como principal característica a locomoção bípede e postura ereta. Outro detalhe muito característico também, a mandíbula, muito semelhante com a espécie humana, ainda apresentava uma dentição bem primária. Também foram os primeiros a dominar o fogo, assim conseguindo expandir para outros territórios e a variedade de alimentos consumidos. Também temos o Homo habilis. A espécie Homo habilis foi a primeira a utilizar as mãos para a fabricação de instrumentos rudimentares feitos de pedra. Pelos registros fósseis encontrados, estima-se que essa espécie viveu há cerca de 2,3 milhões de anos. Também temos o Homo erectus. O Homo erectus foram os primeiros a sair do continente africano e a habitar outros locais. Isso foi possível, pois os ancestrais Homo habilis aprenderam a se equilibrar sobre duas pernas. Além disso, eles contribuíram para diversas mudanças na alimentação e comportamento. Também temos o Homo neanderthalensis, também chamado de neandertais. Os Homo neanderthalenses já apresentavam adaptações ao frio, ossos da face, do crânio mais semelhantes aos dos seres humanos, como conhecemos hoje. Além disso, apresentavam uma comunicação verbal rudimentar e organização social. Humanos modernos, ou os Homo sapiens. Os Homo sapiens, que do latim quer dizer homem sábio, dentre as espécies do grupo Homo, é aquela que apresenta cérebro mais desenvolvido e uma melhor capacidade de raciocínio. Estima-se que o primeiro Homo sapiens surgiu há uns 200 mil anos atrás. Os humanos contemporâneos apresentam capacidade que os Homo sapiens não tinham. Assim, a ciência convencionou-se a classificar como Homo sapiens sapiens. É importante lembrar uma coisa, que a evolução ela ocorre de forma bem lenta e demora milhões e milhões de anos. Não se trata de um processo linear e tampouco seu acontecimento ocorre de uma hora para outra. É interessante falarmos também que para Darwin, as espécies elas se transformam ao longo do tempo e são selecionadas pela seleção natural, ou seja, que o ambiente seleciona os indivíduos mais aptos. Embora Darwin não tenha abordado a evolução humana em suas publicações, a teoria evolucionista do autor se aplica ao processo evolutivo dos humanos. Isso porque consiste na ideia